Paz do Senhor, queridos amados irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Bom, pessoal, eu quero ler uma palavra do Senhor para vocês, que se encontra em Salmos capítulo 75, que é sobre o profeta louva a Deus e promete fazer e observar a justiça. A Ti, Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto. As Tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cervix dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas quanto a mim, anunciarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel, ao Deus de Isaque, aleluias. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Aleluias. Glória ao santo Deus e maravilhoso, Criador do céu e da terra. Palavra belíssima da palavra do Senhor em Salmos capítulo 75, versículo 1 ao 10. Amém, pessoal? Bom, hoje estarei estudando com vocês sobre algumas atividades que estou fazendo de biologia no ensino médio. Eu estudarei com vocês algumas avaliações diagnósticas que eu fiz, também sobre a formação do universo e sobre algumas teorias da relatividade, sobre a formação do nosso sistema solar e a formação da nossa Terra. Isso é muito legal de estudar, é muito complementativo estudar sobre esse assunto, para a honra e glória do santo Deus e maravilhoso. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, a matéria é formada por átomos, que são muito pequenos e invisíveis a olho nu, e não podem ser vistos nem com o auxílio do microscópio. Os átomos podem se ligar formando a molécula. O estado físico em que uma substância se encontra depende do espaço existente entre as suas duas moléculas. Observe a figura abaixo e identifique em qual estado físico elas se encontram. Então, tem três estados físicos, que é A, B e C. A, ela encontra em solidificação, igual eu falei ontem, sobre a solidificação, a liquefação, a vaporização e a fusão. Esses conteúdos é referindo também sobre estado líquido, estado sólido e gasoso. Já na A, ela fica em solidificação. O que significa solidificação? Porque a água ela tem moléculas de átomos, que é o H2O. Então, os seus átomos ficam bem juntinhos. Quando a gente vai ver isso no microscópio, não tem como ver no microscópio ainda, nem olho nu. Então a gente tem que desenvolver mais formulações da matemática para a gente criar alguma coisa para a gente ver os átomos na matéria. Então, primeiro, ela fica em solidificação, porque a solidificação as moléculas ficam juntas. Por que elas ficam juntas? Porque recriam rios, lagos, oceanos, então é líquido. A água é líquida. Já na B, ela fica em liquefação. A liquefação, e referente também à fusão que ela fica em determinado eixo dela.
e ela fica um pouco separada. E com isso se forma um gelo. Ela fica em fusão e forma a liquefação. Já na C, ela fica em vaporização. Ela vai se evaporando. Quando a gente vai ver informações ou pesquisas na internet, ela fica se evaporando. Você já viu a água evaporando, subindo aquela água quente? Então isso é chamado de vaporização. As moléculas dela se constituem pelos átomos que ela fica se evaporando. Ela fica descendo e subindo, ela fica se evaporando. Então aqui, ela fica em A, B e C. A, solidificação, B, liquefação e C, vaporização. Então aqui, qual das alternativas que estão em seguinte? Primeiro, segundo e terceiro. É sólido, líquido e gasoso. Ela fica em gasoalidade, ela fica em gasoso. Então, primeiro, A é sólido, B, líquido e C, gasoso. Alternativa 2. A curiosidade natural do ser humano o leva a explorar o ambiente que o cerca, observando, analisando, realizando experiências, procurando saber o porquê das coisas. Nesta atividade explorada e investigativa, essa atividade observa os fenômenos físicos e químicos. Para conhecer melhor a natureza, procure reconhecer nas situações cotidianas citadas a seguir quais envolvem fenômenos físicos e quais envolvem fenômenos químicos. Bom, os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, a gente convive com ele no nosso dia a dia, como por exemplo, a água fervendo para fazer o café. Todo dia a gente faz café. Algumas pessoas fazem café de madrugada ou cedo, ou de tarde ou de noite, né? Então, a água fervendo para fazer café, ela vai se evaporando. É um fenômeno físico ou químico? Obviamente é um fenômeno químico. A combustão da gasolina no motor de um carro. A combustão, o combustível da gasolina no motor de um carro, ele é químico. O funcionamento do motor elétrico de um liquidificador, ele é físico. Ele vem da energia sustentável, ele não é químico. A gordura sendo removida com detergente. Por exemplo, quando você vai fazer comida, aí sua mãe pede para você limpar o fogão com o detergente. Com isso você vai limpar o detergente e isso vai tirar a gordura que está no fogão. Então, esse fenômeno, ele não é químico, ele é físico. O resfriamento de alimentos na geladeira. Quando a gente vai fazer o resfriamento de alimentos na geladeira, como por exemplo a carne. Por exemplo, nossos pais tiram carne, né, todo dia, para a gente comer no almoço e na janta, quando vai dormir, ou antes de tarde. Então, esse fenômeno, ele é químico. Por que ele é químico? Porque ele sai do resfriamento e passa para a umidade da água. Ok? Questão 3 aqui. Essa referência é muito importante. Isaac Newton foi um dos maiores biólogos que o mundo já teve. Isaac Newton constatou em 1666 que a luz branca proveniente do Sol é na realidade composta por luzes de várias cores, correto? A cor de um objeto é dada pela cor que ele absorve pelo Sol. Ou seja, quando uma luz branca incide sobre ele, todas as cores são refletidas pelo Sol, que dão luz, que dão energia. Menos a dele. Por isso, no processo de fotossíntese, as folhas das plantas refletem várias cores do Sol. Então, com a fotossíntese das folhas das plantas, elas se refletem com a luz do Sol. Várias cores absorvem a luz verde. As plantas que
que completam corretamente essas colunas são respectivamente absorção, refletidas, refletem e absorvem. Questão 4. Relaciona as colunas: compressibilidade, massa, impenetrabilidade, inércia e extensão. A matéria ocupa o lugar nos espaços. Como é chamado a matéria ocupa o lugar nos espaços? É chamado de massa ao quadrado. Energia que é igual a massa ao quadrado. Duas porções de matéria não podem ao mesmo tempo ocupar o mesmo lugar no espaço. É chamado de compressibilidade, porque as duas elas se conjungem. Então, com isso, ela fica sem compressibilidade, ela fica se estremecendo. Então, com isso, essas duas não vai dar para fazer a proporção da matéria, né? A quantidade da matéria de um corpo. A quantidade da matéria de um corpo é uma inércia. A matéria só modifica seu estado de repouso ou de movimento quando sob a ação de forças de impenetrabilidade. A ação de força da matéria reduz o volume da extensão, ok? Questão 5. Em relação à evolução dos seres vivos, podemos destacar duas ideias defendidas por cientistas. Primeiro, a transmissão dos caracteres adquiridos. 2. A seleção natural. Podemos afirmar que as teorias acima apresentam as ideias de qual biólogos ou cientistas? Vou ler de novo. Primeiro, a transmissão dos caracteres adquiridos. E 2, a seleção natural, que é da teoria de Lamarck, a primeira, e de Darwin, a segunda. Então, a primeira é de Lamarck, ele foi biólogo e cientista, Lamarck. Então, a primeira, ele fez a teoria dos caracteres adquiridos, que Lamarck é a primeira. Já a segunda é de Darwin, que ele fez a seleção e complementou a seleção natural. Ok? Até aí, muito elevado essa explicação, muito legal estudar sobre esse início dessa atividade de biologia, que a gente faz no ensino médio e se aprofunda com esse início. Agora, outra atividade bem representativa de biologia é sobre a formação do universo, sobre a formação do nosso sistema solar e a formação da Terra, a vida na Terra, que a gente interage com eles hoje. Então vamos lá. A formação do universo e do sistema solar e da Terra. Isso é apenas, meus amados queridos irmãos, como uma base de teorias que nossos cientistas fizeram. Assim, na verdade, parece que essa realidade é bem complementativa, mas na verdade a gente não sabe como a gente parou aqui nesse planeta, né? Isso é apenas uma teoria. A formação do universo. Então vamos lá. A teoria científica que explica a origem do universo mais aceita atualmente é a teoria de Big Bang. Então vamos lá. Segundo esta teoria, toda a matéria que existe estaria, segundo essa teoria, há cerca de 15 bilhões de anos atrás, extraordinariamente concentrada em um só ponto. Repentinamente, toda a matéria contida nesse ponto foi se expandindo, foi se desenvolvendo e se fragmentando, dando origem às imensas nuvens de gás carbônico e poeira. Essas nuvens, chamadas nebulosas, são grandes massas de matéria e dentro delas os gases foram se concentrando em determinadas regiões. Nos pontos onde a quantidade de matéria era suficientemente grande para que a temperatura alcançasse cerca de grandes quantidades de temperatura, alcançasse cerca de 15 bilhões de graus Celsius. Começaram as reações nucleares, ou seja, os núcleos dos átomos, partículas infinitamente pequenas que formam a matéria, se fundiram,
átomos de hidrogênio se transformam em hélio, liberando enormes quantidades de energia na forma de luz e calor. Nasciam as estrelas. Devido à força gravitacional, os gases e as estrelas recém-formadas foram atraídos, formando áreas de matéria mais denso. Os agrupamentos galácticos ou galáxias, que podem apresentar bilhões de estrelas. Nessas galáxias é a Via Láctea. Nessa estrela é o Sol, a nossa estrela é o Sol. Ele se transforma em toneladas de hidrogênio em hélio, hidrogênio em hélio a cada segundo. A nossa estrela faz hidrogênio em hélio a cada 1 segundo. É inacreditável sobre isso. O Sol possui um combustível suficiente para produzir a energia sustentável à vida na Terra, por mais 5 bilhões de anos aproximadamente mais. Então, quando o Sistema Solar se formou, quando o nosso planeta, Sistema Solar formou, a nossa Terra, a gente teve muita sorte de nós não estarmos muito perto do Sol, porque a gente é o terceiro planeta mais perto do Sol. Então, depende da distância, né? Depende também do resfriamento da Terra e todas essas referências que a gente teve, né? A formação do Sistema Solar. Como se formou o nosso Sistema Solar? Como foi o seu agrupamento? Como se constituiu todo o seu desenvolvimento, a sua formação do nosso Sistema Solar? E por que, na verdade, só nós aqui no Sistema Solar, só o planeta Terra tem vida? Nosso Sistema Solar começa a se formar há mais ou menos de 5 bilhões. O que sobrou da matéria que formou o Sol foi se agrupando, dando a origem aos planetas e seus satélites. A formação da Terra. Essa aqui é mais complexa sobre a formação da Terra. A formação da Terra. A Terra é um dos planetas que giram em torno do Sol. É o nosso lar. E devido à sua distância do Sol, ela recebe a quantidade certa de luz e calor. Para permitir que a água se apresente no estado líquido, ao contrário dos demais planetas do nosso Sistema Solar, sua atmosfera atual é composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. Além disso, apresenta uma camada de gás protetor, o ozônio. Essa camada permitiu que animais e vegetais se desenvolvessem fora da água e conquistassem o ambiente terrestre, mas a Terra nem sempre foi assim. Ela também se formou da matéria que sobrou da formação do Sol, como eu falei para vocês. No início, a temperatura era muito elevada, muito quente, tão elevada que não existiam rochas, tudo era pastoso, como mel, derretido, pelo imenso calor que fazia aqui há mais de 5 bilhões de anos atrás. Aos poucos, o planeta foi se resfriando e a crosta terrestre se solidificou. A atmosfera encheu-se de água de vapor, trazida por meteoritos que caíram na Terra. O vapor se condensou e formaram-se as nuvens e as chuvas desabaram sobre a crosta terrestre durante milhares de anos, formando os rios, mares e oceanos. Não havia aqui uma única planta, um único animal, nem mesmo micróbios aqui viviam. Os primeiros seres vivos que surgiram eram bem simples, evoluíram ao longo da história da Terra por seleção natural, pelo desenvolvimento da sua origem dos seres. A partir do que nós lemos aqui, agora a gente vai responder algumas questões.
da 1 até a 10, ok? Primeiro, o nome dado à teoria mais aceita pelos cientistas para a formação do universo é Big Bang. 2. As imensas nuvens de gás e poeira resultantes do Big Bang e berço das estrelas são chamados de nebulosas. 3. Aglomerados de estrelas, nuvem de gás e outros corpos celestes são chamados de galáxias. 4. Os nomes da nossa galáxia e da nossa estrela são respectivamente: qual é o nome da nossa galáxia, Via Láctea, e a nossa estrela, que a gente faz parte, o Sol. Então, Via Láctea e nossa estrela mãe, Sol. 5. O calor e a luz irradiadoras pelo Sol resultam de contínuas reações nucleares que ocorrem no interior dessa estrela, a altíssimas temperaturas. Os gases envolvidos nessas reações são hidrogênio e hélio. Questão 6. Cite 3 características que permitem a vida na Terra. Quais são as 3 características que permitem a vida na Terra? São a água em estado líquido, a camada de ozônio. Essa camada permite que animais e vegetais se desenvolvem fora da água e conquistarem o ambiente terrestre. Questão 7. Como diferentes culturas explicam a origem da vida? Por exemplo, como diferentes culturas, como a religiosidade. Então vamos lá. Explicam que Deus criou o céu e a terra, e viu Deus que a terra não tinha luz, não parecia, depois apareceu com o seu poder. Fez os seres vivos que habitam na terra. Outros dizem que existem o Deus da água, o Deus do fogo, mas existe um único Deus, o Deus Salvador, o Deus Criador do céu e da terra. Porque assim, na representação da Bíblia não fala sobre o nosso sistema solar, não fala se existem outros planetas, né? Mas algumas características também falam sobre os alienígenas, né? Já teve envolvimento em contatos com alienígena, e a gente não sabe ainda se esses seres existem, né? Porque tem alta capacidade de tecnologia e a gente nem chegou a isso ainda. Então, existe só um Deus, meus amados queridos irmãos, porque se existissem vários deuses, ia dar uma briga danada. O Deus da água, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da lua. Não existe isso. Existe só um Deus, Criador do céu e da terra. Existe só um Deus, formador de tudo, de todas as galáxias. Para a honra e glória do Senhor Deus. Questão 8. De onde surgiram os seres vivos? Uma pergunta. Não havia aqui uma única planta, ou um único animal, nem mesmo micróbios aqui viviam, igual eu falei para vocês. Os primeiros seres vivos que surgiram eram bem simples e evoluíram ao longo da história da Terra por seleção natural. 9. Um ser vivo. Um ser vivo pode nascer da matéria não viva. Por exemplo, vamos destacar aqui um animal, né? O animal vai nascer. Um ser vivo. Um ser vivo pode nascer da matéria não viva. Ele pode nascer da matéria não viva. Os estudiosos da época, incluindo o filósofo Aristóteles, 384 e 322 a.C., afirmam que os seres vivos poderiam vir da matéria que não era vivo. Hoje em dia as pessoas falam que não, né? Mas igual eu falei para vocês ontem sobre Aristóteles, um dos maiores filósofos antes de Cristo. Aristóteles viveu entre o ano 384 a 322 a.C. Então, antigamente, o filósofo natural Aristóteles acreditava que um ser vivo poderia vir de uma matéria não viva. Mas hoje em dia, através dos estudos mais aprofundados, né, alguns dizem que sim e outros dizem que não.
Questão 10 e última, para finalizar, para a honra e glória do Santo Deus. Será que um ser vivo só nasce de outro ser vivo? Por exemplo, uma planta. Cada planta tem uma espécie. Sim. Se eu plantar uma planta e eu plantar outra igual a ela, será que um ser vivo, ela só nasce de outro ser vivo? Sim. A princípio, ocorre-se que a vida surgia da matéria inanimada, sem vida. Ela nascia sem vida. Essa teoria da geração espontânea, também chamada de abiogênese, tem a abiogênese, a biogênese e a geração espontânea. Vou repetir a pergunta de novo. Será que um ser vivo só nasce de outro ser vivo? As outras pessoas falam que sim, outras não. Porque é um debate sobre isso que nos leva a outra referência. Porque sobre isso, sobre um ser vivo só nasce de outro ser vivo, sobre a biogênese e a biogênese e a geração espontânea do desenvolvimento de um ser vivo para o outro. Então ainda a gente não sabe, porque a gente tem que estudar muito, fazer novas formulações científicas para a gente chegar a um determinado resultado, se um ser vivo só nasce de outro ser vivo. Para mim, sim. Mas se a gente desenvolver mais a nossa capacidade de imaginar sobre essas coisas, a gente vai perceber que são as duas referências. Ok, pessoal? Para honra e glória do Santo Deus maravilhoso. Você pode pesquisar também sobre isso, né? Você pode pesquisar no Google, que algumas pessoas vai debater sobre isso, vai falar que é sim, ou outras pessoas que falam não, isso não tem nada a ver, né? Mas isso é muito ideal para a gente estudar, para a gente formular os nossos conteúdos e de imaginar sobre como a gente parou aqui na Terra, como que os seres vivos nasceram, de onde vieram os seres vivos antes da Terra, com os meteoros, com os meteoritos, amém? Para honra e glória do Santo Deus maravilhoso. Bom, pessoal, então foi essa representação que eu falei para vocês hoje, sobre algumas avaliações diagnósticas que eu fiz de biologia, sobre a fusão, solidificação, liquefação e vaporização, alguns conteúdos sobre isso, muito legal de estudar, sobre a formação do universo, do sistema solar e da Terra, né? No ensino fundamental, os professores dão filme para a gente ver sobre o Big Bang, sobre a formação do sistema solar, e entre outras coisas, para a honra e glória do Senhor Deus, né? E sobre alguns estudos teóricos sobre a formação do nosso sistema solar, do nosso planeta Terra, do nosso sistema solar e de outras galáxias, amém? Bom, para mim mesmo, os cientistas já descobriram vários planetas há mais milhões de anos, que ele é representativo igual ao nosso planeta Terra. Ainda que sabe que antes de nosso planeta ter a sua formação, antes do nosso sistema solar fazer da nossa Via Láctea, ou a Andrômeda, que é a nossa vizinha, eu acho que existem planetas semelhantes ao nosso, ou existem outros diferentes tipos de vida, porque a gente não sabe ainda, mas os cientistas já descobriram com os telescópios que vão para o espaço e descobriram vários planetas semelhantes ao nosso. Existem planetas pretos, tudo escuro, planetas roxos, qualquer coisa que você imagina tem um planeta. Então isso é inacreditável. E as pessoas falam, será que a gente estamos sozinhos nesse universo? Será que existiu outra civilização igual a nossa antes de nós? Será que existe outra civilização igual a nossa há mais de bilhões de anos luz daqui? A gente não sabe ainda. Mas com o aprofundamento da tecnologia, algum dia a gente vai descobrir tudo isso, para fazer bases em Marte, para a gente fazer bases na Lua, outras coisas também, para a gente viajar
fora do nosso sistema solar algum dia e viajar na velocidade da luz. Isso não é possível ainda, mas algum dia possa ser possível, porque nada para Deus, nada é possível. Tudo para Deus é possível. Então, Ele deu a nossa criatividade para a gente formular os nossos conteúdos, de a gente chegar às coisas que a gente quer, as coisas que a gente determina, as coisas que a gente desenvolve. Você tem que acreditar nisso, nos seus sonhos. Amém? Para a honra e glória do Santo Deus maravilhoso. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Amém? Deixe o like para a honra e glória do Santo Deus maravilhoso. E até amanhã, nesta terça-feira, para a honra e glória do Senhor. Que Deus possa estar abençoando esta segunda-feira para você. Esse início desta semana que possa ser muito maravilhosa, muito trabalhosa, muito vantajosa na sua vida, meu irmão e minha irmã. Firme na rocha com o Senhor, para a honra e glória do Santo Deus.